Tá seguro, pera, vamos lá, vamos. Olá, gamers. Sejam bem-vindos a mais um Jogando Offline. Eu sou o Sergião. E eu sou o Pena. E hoje a gente vai resenhar o Last Night on Earth. A luz. Bom, Last Night on Earth é um jogo lançado em 2007 pela Flying Frog. Tem uma temática muito legal, apocalipse zumbi, eu adoro. O jogo se passa na cidade de Woodsville, onde os moradores lá acabam tendo que enfrentar essa situação, uma invasão zumbi. Em vários tipos diferentes, Sim, na verdade. Vários cenários diferentes. Tudo se passa na mesma cidade, Sim. Só que os caras têm que sobreviver a situações diferentes. Por exemplo, tem uma hora que você tem que abastecer uma caminhonete, achar a gasolina e as chaves para poder escapar dos zumbis. Tem aqueles outros clássicos do tipo, a mansão tá sendo invadida, você tem que defender até o nascer do sol. Tem outros que você tem que matar todos os zumbis do cenário. Tudo que você pode imaginar, aqueles filmes trash de anos 80, eles recuperam no único jogo. E acho que aí que tá o grande talento deles, né? A imersão do tema bem desenvolvido. Sim, muito legal. É um jogo que ganhou prêmios, né, até. Verdade. Teve o Dice Tower Awards, que eles ganharam no ano do lançamento. 2007. E muito bacana. Além disso, ele tem várias expansões, né? Sim. Já tem, acho que 4 expansões. O que você tem pra falar das expansões? Adicionam cenários diferentes, personagens diferentes, tipos de zumbis diferentes, né? Você tem zumbi nuclear, radioativo, e entre outros. É verdade. Se vocês quiserem saber mais informações sobre isso, confiram. Nossos brothers do Redomanet fizeram um Ludocast só sobre esse jogo, então eles falam todas as regras, todas as informações, todas as expansões. Muito é um legal, prato cheio, vale a pena conferir. O link acho que está aqui embaixo no nosso... Nas descrições aí. Falar da ficha do jogo, então. Sim. É um jogo de 60 a 90 minutos. Que às vezes dá até para jogar menos, né? Sim, eu já tive experiências de jogar em 40 minutos até. E de 2 a 6 jogadores, bastante versátil. A mecânica semi-cooperativo, né? Time de zumbis e time de heróis. Rolagens de dado e tabuleiro modular. E por causa desse tabuleiro modular, é que ele tem uma boa rejogabilidade. Você tem como encaixar as peças de várias formas diferentes, montar cenários variados, e também tem a questão... As habilidades dos personagens, né? Cada um tem uma coisa diferente. Fica bem bacana. Tem bastante rejogabilidade. É um jogo bem simples, né? O manual é muito complexo, quem já leu tem essa sensação, eu tive também. Acho que o manual peca um pouco. Mas... Peca bastante, mas o jogo em si é simples. É verdade. E por ter rolagens de dados, ele tem uma sorte presente, né, alta. Tudo é resolvido em dados, mas eu acho que é bem resolvido, né? Tá bem resolvido no contexto do jogo, né? Porque recupera essa coisa dos filmes trash. As pessoas tropeçam, enfim, coisas inesperadas acontecem. Então acho que é bacana nesse sentido. A arte do jogo, muito bem feita. Puta que pariu, velho. Eu sei que você gosta muito da Fantasy Flight. Mas a Flying Frog Productions fez um ótimo trabalho, acho que é até um padrão dos jogos deles, usarem fotos com tratamento e tal, que dá um clima muito legal anos 80, dá uma personalidade, né, para os jogos dele. As cartas são bem legais, né, a qualidade das peças são boas, as miniaturas são ótimas. Talvez peca um pouco o tabuleiro. O tabuleiro não é tão bem feito, assim, né, elas não encaixam perfeitamente. Assim, eles não têm encaixe, né, só encostam um no outro, então se você esbarra, ele sai do lugar, ou às vezes muda as peças de lugar, né. Talvez por isso não... Tirou nota máxima, né? É verdade. Oh, meu Deus! Bom, gamers, sejam bem-vindos à cidade de Woodsville, onde seus pacatos moradores estão vivendo sua vida cotidiana quando são surpreendidos por uma hoste de zumbis. Nossa! Agora o negócio ficou sério. Os moradores surpreendidos, começa o turno dos zumbis. A gente vai jogar esse aqui, ó, Escaping the Truck. Os personagens têm que achar gasolina, as chaves, abastecer a caminhonete, a picape e sair da cidade. Muito simples. Bem clássico. A gente tem que fazer tudo isso em 15 rounds, que é o número de turnos que tem esse cenário. Então, eu compro 4 cartas aqui e começo o meu turno. Tirei essa carta aqui. Oh my god, they have taken the... Basicamente eu vou sortear uma das construções que tem na cidade para ser tomada por um monte de zumbis. Vamos dizer que eu sorteei aqui o Diner
Então entra um zumbi por quadrante. E vamos lá começar o meu turno efetivamente. Eu vou rolar um dado aqui pra ver se entra zumbis na próxima, mas como tem muito, eu acho difícil. 8. Não eu tenho entrar. mais aqui. Primeira coisa que eu faço é mover os zumbis. Eles só andam um, porque todo zumbi é lerdo, né? É um clássico dos filmes, mas Eles não param. eles não param de jeito nenhum, nada pode parar eles. Parede, qualquer coisa, nenhuma... A explicação que eles dão é que os zumbis se enfiam pelas frestas. eles pulam pela janela, Pela quebram as janela. janelas, enfim, eles fazem o que for preciso pra andar. Vou andar um cada um aqui. Opa, esse aqui já vai enfrentar a Jenny. E esses dois aqui... Isso é um movimento obrigatório de zumbis. Quando tem um personagem adjacente, eles têm que atacar. Então, pronto. Vamos resolver essas lutas aqui. Primeiro a Jenny. Olha, a Jenny tá no barn, né, aqui no celeiro, e ela tem um bônus quando ela tá no celeiro. Ela joga um dado extra. Então vou jogar 3 dados. Os heróis normalmente jogam 2. Exatamente. E o zumbi joga só um. Vamos lá. Ih, deu sorte, hein? Então assim, quem tirar o número maior ganha. Empate vence o zumbi. Se os heróis tirarem 2 números iguais, vamos supor que eu tivesse tirado aqui 6 e 6, e esse número é maior do que o do zumbi, o herói mata o zumbi. Caso contrário, o herói não dá dano, não faz nada no zumbi. Ele só empurra o zumbi pra longe, assim. Ele só não toma dano, entendeu? Então no caso, eu só não tomei o dano que o zumbi ia me dar. Aí vamos jogar aqui na Beck, né? A Beck, a enfermeira. O primeiro zumbi vai atacar com um dadinho só, como padrão. E a Beck defendeu. Beck defendeu com 5. Consegui. Belezura pura. Então, o segundo zumbi tá se sentindo um pouco mais... E vai usar uns dadinhos extras aí. Ah, não. 3 dados. 3 dados. Vou tirar tudo 0 aí. Um 6 sempre é bom, hein? Olha só, esse aqui foram os dados do zumbi. Eu empatei com ele. Empate do zumbi. Tomei dano. Então, a Beck tomou um de wound. Então aqui, ó. Um ferimento. Tô ferido. Mais 2 eu morro. Então, pra terminar o meu turno, eu colocaria novos zumbis agora, sortearia novos zumbis, mas eu já tenho muitos na mesa e isso não vai acontecer agora. É o meu turno, o turno dos heróis. A coisa tá feia aqui. Bom, eu vou fazer uma coisa básica, eu vou procurar item aqui com essa... Ela tá no barn, né? Ela tá tomando ataque do zumbi, mas ela tem a chance de dar uma procurada aqui, ela pegar alguma coisa. Eu compro um item aqui. Nossa, me dei bem. Bastão de beisebol. E agora eu já aproveito e ataco o malfeitor. O que eu ganho aqui? Ela pode rolar um extra, porque tá no barn. E além disso, eu rolo um extra por causa do taco de beisebol. Então eu rolo 4 dados. 4 contra 1. Bom, eu venci, mas não rolei duplo, né? Então eu não mato os zumbis. Só continuo lutando ali. Eu vou agora pra esse carinha aqui, o Johnny. O Johnny ele já começa com uma carta, porque ele já estava no centro da cidade, então ele não tem um lugar específico, ele começa com uma carta no jogo. Peguei o revólver! O legal do revólver é o seguinte, você tem alcance, no caso 3, eu posso atirar antes de enfrentar os caras. Então eu jogo um dado, que é o revólver. De 4 pra cima eu mato um zumbi. Então tirei nesse cara aqui, já era. Um zumbi a menos. O jogo se aproxima do fim, faltam só 6 rounds para que eu consiga vencer. A Beck, ela já tem as chaves, mas falta a gasolina. E é a minha vez de jogar. Bom, a Beck, ela tem que procurar a gasolina, não adianta ir pro truck ainda. Então eu vou jogar os dados aqui. Joguei 6, ótimo. Então eu vou... 1, 2, eu entro aqui para procurar no próximo round. O Jake, ele é o estrangeiro, o andarilho. Vou procurar, vou gastar minha ação para procurar nesse estabelecimento. Ele tem um poder especial que eu compro 2 cartas e escolho uma. Nossa, dinamite, motosserra. Cara, eu vou na motosserra. Motosserra! Descarta outro. Motosserra! Agora, a Jenny. A Jenny tá aqui, também vai procurar. E eu compro uma cartinha aqui. Opa! Just what I needed. Eu jogo imediatamente e saco exatamente o item que eu preciso. No caso, eu preciso de uma gasolina. Tem que achar uma gasolina aqui. Lá, várias coisas, revólver... Opa, gasolina. Tudo que eu preciso agora é correr pro... Tá com a Jenny, né? Tá com a Jenny. Tudo que eu preciso fazer é correr. O Johnny já andou, na verdade. Então é a vez de você, Sérgio. Tá, beleza. Bom, eu começo meu turno. Eu baixo aqui, compro 2 cartas. Uma estratégia boa aqui é tentar
cobrir o máximo de terreno para dificultar a chegada dos heróis, já que ele conseguiu a gasolina, né? Então eu vou bloquear o caminho aqui com os zumbis. Não tenho nenhum herói para lutar, não vou colocar novos zumbis, então é você. Legal. Mas, como é o começo do seu turno, a sua surpresinha agradável é que o Johnny e a Jenny, eles olham um pro outro e pensam, poxa, esse pode ser a nossa última noite na Terra. Não. Eu acho que eles vão perder o round deles, dando uma apimentada na relação deles. Ai, caramba. Oh, Johnny, o seu taco é tão grande. Isso sempre acontece nos filmes, né? Tá bom. Então vai lá. Eu vou usar os outros. Uhum. Eu tenho uma motosserra e é pra lá que eu vou. Rolei aqui 6. Belezura. O Jake manda bem. 2, 3, 4. Então, essa é a hora que o herói tem que parar pra lutar, né? Ele entra no quadrado com o zumbi, ele tem que lutar. E aí eu vou atacar. A motosserra, ela me deixa rolar um dado extra. E qualquer zumbi que eu bater, morre instantaneamente, mesmo se não for duplo. Se eu perder uma luta, eu descarto a motosserra. Uhum. Garoto! Morre, zumbi. Legal. Bom, a Jenny vai ter que tentar chegar lá também. 3. 1, 2, 3. Não tem muito o que fazer. E eles não fazem nada, né? Eles ficam lá de boa. Nossa, eu tô me sentindo meio estranho, cara. O que foi, Sérgio? Sei lá. Não, tem que terminar aqui. Vamos lá, vamos terminar. Vai, vamos lá. tá acabando, vai. Mais um turno anda. Mais um turno anda. Vamos ver se os novos zumbis chegam. Não vão chegar. Saco cartas. Vamos. Esses 3 são obrigados a atacar o Jake. E esse também. Esse aqui vai entrar aqui na caminhonete. Não, esse... verdade, esse também. Nossa, o Jake vai tá fazer... perdido. mas ele vai atropelar todo mundo. Primeiro dado que eu vou jogar, eu vou jogar com Brains. Eu adiciono mais um no meu dado. Manda lá. Você tá com 7? Não existe isso. O limite é 6. Tá. Então o cara da motosserra, ele perde a motosserra porque eu não venci a luta contra ele. Então, tipo, a motosserra emperra, sei lá, sempre acontece isso, acaba a gasolina. Além disso, eu tomo um dano e morro. Ele morreu. Eu vou primeiro fazer o seguinte, ó. 1, 2 e vou atirar com o revólver. Muito bem, muito bem. E atiro e... Atira de novo. Não, pode ser perder. Então, ó, eu dei um tiro clássico de filme de terror. Acabou a bala. O que eu faço? Eu jogo o revólver fora. Ela vai a Beck feliz lá da vida. Ela vai, vambora. Chegou aqui. 3. 4. Bem, tudo bem. Funcionada. 3. 1, 2, 3. Cheguei com Nossa, a Jenny tá com a gasolina. Jenny tá com a gasolina, ela vai estar com o bastão. Ainda. Eu rolo um dado a mais. Isso. Empatou. E ela tomou um dano. Mas ela tá bem. A gente já tá lá em casa, só pôr a gasolina e ganhar. A gente vai pro último round. Sua vez, Sérgio. Que foi isso? Sérgio? Então, Sérgio, eu sei que tá difícil a situação, mas, cara, a gente tem que terminar o capítulo. Tem que terminar pelo menos esse episódio, tá? Vamos comigo. O que eu mais gosto, talvez, do Last Night on Earth é que ele explora muito bem a sua temática dos anos 80. Então, principalmente na arte, né? É muito criticada a arte, que você tem esse efeito meio photoshopado, meio mal feito, meio estourado. Mas eu acho que tudo isso faz parte do clima que ele se propõe dos anos 80. Tem também a parte das regras muito bem incorporadas no jogo. Então você tem a questão de você joga dados pra andar. Você fala, nossa, cara, quando que eu vi dados pra andar? Com certeza. Então, mas nesse jogo faz sentido. Faz sentido porque nos filmes dos anos 80 trash de zumbi, você sempre tem a mocinha que tropeça e o zumbi consegue pegar, então você rola 1 no dado, acontece isso. Você tem o cara que tira 6 no dado, atravessa a cidade inteira em uma cena, chega lá. Então, acho positivo.
Puta, verdade. Sempre acontece isso também. Não consegue entender que tá bem explorado no jogo também. Um ponto talvez não tão feliz foi a questão da trilha sonora. Então eles colocaram uma trilha sonora para você jogar, ouvindo os sons tal, com tema zumbi. Mas a execução foi muito ruim, tá? É um tecladinho meio vagabundo. A ideia é ótima, execução ruim. Mas uma coisa boa é que ele tem 5 cenários, né, bem explorados, e além disso também... E fora isso, você tem 4 expansões que você... Hoje você já tem 4 expansões que se você enjoar de todos esses cenários você pode pegar, mas talvez, né, vai saindo mais. Dicas de estratégia. Qual que é a sua dica de estratégia, Sérgio? Ô, amigo! Calma, se empolgou. Bom, já que a dica do zumbi já está bem explorada, eu vou falar um pouco das dicas dos heróis. Eu acho que a coisa mais valiosa que você tem jogando esse jogo é os heróis pensarem antes do seu turno quem vai primeiro e que ação vai fazer. Porque isso faz toda a diferença se você quiser passar um item pra alguém, ou às vezes vale a pena você atacar um zumbi atirando num zumbi primeiro pra ver se ele morre, caso contrário você age com outro personagem. Então a coisa mais legal que você pode fazer pra ganhar o jogo é os heróis fazerem aquele huddle primário ali pra combinar o que fazer. E outra coisa que é bom você ficar atento são dos quadrados centrais. Né, os quadrados centrais são grandes, então às vezes você fala assim, nossa, eu tô longe do zumbi, mas na verdade não, você tá perto dele, você tá tipo colado nele, você quase babando nele, e você não percebe isso, entendeu? Você não percebe. E talvez um lado não tão legal, vê se você concorda comigo, Sérgio, quem joga pelos zumbis não se diverte tanto quanto quem joga pelos heróis. Bom, outros jogos como Descent, que a gente já resenhou, exploram melhor essa coisa do tipo Dungeon Lord, ele consegue talvez ter mais habilidades, mais coisas legais pra fazer. Nesse jogo é um pouco limitado quem joga com zumbis. Prós e contras. Fala os prós aí. Jogabilidade. Eu concordo. Já os contras, talvez o jogo ser um pouco simples demais, não tem muita profundidade estratégica. Tem o CD, que é esse super brinde, que não vale muito. E esse lado dos zumbis não serem talvez tão fã. Notas do jogo, sério. Isso é um 4, tá, gente? Eu vou dar 4 também. Porque é um jogo muito divertido. Porque quando você quiser matar zumbi, é tudo que você quiser fazer, cara. Joga de... Não, calma, você não, você é amigo. Pessoal, pra finalizar, aquilo que vocês já sabem, dá uma inscrição no nosso canal, curta aí, Facebook, e diga qual jogo você quer ver resenhado. Valeu. Last Night on Earth. Calma, amigo, aqui. O próximo jogo que a gente vai resenhar será... Vamos lá, Sérgio, concentra, vamos lá. 4 dados. Aí, não, foi um... Não, calma, de novo, calma. 4, não, só 4 aqui, ó, esses 4 aqui. Pega esse, não, só isso, você tá indo bem. Agora... Não, caiu, tá caindo. Não é dedo, é dado aqui, ó, 4 dados. Agora, você tá indo bem, vai. Agora põe aqui. Não, aqui. Vai, aqui. Não, Sérgio, na boca, não. Que nojeira.